Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o chaveamento do US Open, último Grand Slam da temporada. Já tem um caminho definido para os grandes favoritos, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, também para nomes que buscam também o título, como é o caso do Zverev, do Fritz, entre vários outros tenistas aí que estão bem ranqueados e que a gente sabe que podem jogar bem quadradura. Sabemos até o caminho do João Fonseca, que vai estrear contra Miomir Kecmanovic, tem oportunidade de pegar o Thomas Mahat na segunda rodada, e na terceira, quem sabe fazer um desses duelos da nova geração de dois tenistas de 19 anos, porque agora o João tem 19, faz aniversário hoje, enfrentando o Jakub Mensik, né? Mas aí depende de ambos conseguirem chegar até a terceira rodada, né? Então não tem garantia nada disso, né? Mas eu acho que o sorteio do João foi ótimo, tá? Acho que poderia ter sido muito pior, né? Tem tenistas que tiveram muito mais azar do que o João, a gente já vai falar deles daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? Primeiro deles, Jannik Sinner, o número 1 do mundo, vai enfrentar o Vito Kopriva na primeira rodada, né? Um jogo bem interessante, né? O Vito Kopriva é um tenista que gosta de jogar em quadras rápidas, mas acho que o Sinner deve passar desse jogo sem muitas dificuldades. A questão é como que o Sinner vai estar fisicamente, reagindo depois a esse calor que não fez bem a ele lá em Cincinnati, acabou tendo aquela final que não durou nem meia hora, em que ele perde os 5 primeiros games e acaba abandonando. O possível oponente de segunda rodada, Alexei Popyrin. Eu falei que tem gente que deu mais azar. Ele vai enfrentar o Emil Ruusuvuori. Aí eu falei, Emil Ruusuvuori tá ali, né? Tipo, eu pensei, gente, eu não tô falando tanto do Ruusuvuori no ano, é um cara que já foi até 34 do mundo. Aí fui ver, tipo, se o histórico dele é ATP esse ano. 0 vitórias e 0 derrotas. Ele não tem partidas nível ATP nessa temporada. Deveria estar lesionado, alguma coisa assim. Aí entrou com o ranking protegido e tá aí. Vai enfrentar o Popyrin logo na primeira rodada. E esse é um adversário chato de segunda rodada, né? O Alexei Popyrin. Caso ele passe pelo Ruusuvuori, que a gente tá falando do Popyrin, ele pode muito bem ser eliminado pelo Ruusuvuori, de perder pro Arthur Ferry na primeira rodada de Wimbledon, por que não o Ruusuvuori? Não é distância tão grande, né? Mas a questão é, saca muito bem, tem um forehand muito rápido, né? E por mais que você possa falar, ah, Lucas, ele tem um backhand problemático, ele não é sólido, mas grandes armas, eu acho que vão machucar mais o Sinner do que propriamente solidez. Olha o Lerretica lá em Roland Garros, né? Ele não tem, tipo assim, eu acho até que ele joga pesado e tudo isso, né? Mas o forehand e o backhand dele não são fora da curva, né? O Popyrin tem um saque que incomoda qualquer tipo de tenista quando ele tá jogando bem, e ele tem um forehand que incomoda qualquer tipo de tenista quando ele tá jogando bem. Muita capacidade de aceleração, né? A gente vê até pelo torneio, as últimas 2 eliminações dele foram pro Zverev e pro Rublev, 2 tenistas top 10, né? Terceiro set, duro, jogo chato de enfrentar. Então, assim, é um cara que pode ser perigoso pro Sinner, mas depende também de estar num bom dia, porque ter no dia ruim, aí o Sinner passeia. Mas vamos ver o que acontece, jogo interessante, né? Valentin Royer vai enfrentar Jon Kachebu e o vencedor desse jogo enfrenta Marton Fucsovics ou Denis Shapovalov, né? Esse quadrante aqui do Sinner, pra mim, no melhor dia, até eu sei que tem o Shapovalov aí, mas como ele tem QI de temperatura ambiente dentro de quadra, talvez ele seja super inteligente fora da quadra, mas nada da quadra, a gente tem que analisar pelo que a gente vê, né? Eu acho que o Popyrin é o que tem o teto de produção mais enjoado de se enfrentar. Alexander Bublik vai enfrentar Marin Cilic em sua estreia no US Open. O Bublik fez a estranha escolha de priorizar o Saibros, deu bem, ganhou 500 pontos, 2 títulos, né? Vai enfrentar o Cilic na primeira rodada do US Open. Vamos ver como ele se sai nisso. Em Wimbledon, o Bublik foi uma grande decepção caindo na estreia. Lorenzo Sônego vai enfrentar o Tristan Skolkate, e o vencedor desse jogo enfrenta o Bublik ou Cilic. Nuno Borges vai enfrentar Brandon Holt, e o vencedor desse jogo enfrenta ou Elmer Moller ou Tommy Paul. E aí, Tommy Paul, Alexander Bublik, possíveis oponentes de oitavas de final do Sinner. E esses jogos, pra mim, interessantes, tá? Perigosíssimos, mas acho que a partir das oitavas de final a tendência é que fique realmente mais complicado, e tanto o Tommy Paul e o Bublik tem coisas que podem incomodar. O Tommy Paul não é apenas sólido, é uma solidez de muita variação e de muita qualidade técnica, é uma solidez que incomoda, ele é bem mais ágil, ele é muito inteligente, é agressivo nas devoluções, perigoso, já incomodou o Sinner antes, né? O Bublik é um tenista que saca muito bem e é imprevisível taticamente e incomoda qualquer um quando tá jogando bem. Lorenzo Musetti vai enfrentar o Giovanni Pichot-Perricard. É um joguinho chato pro Musetti que não tá jogando bem quadradura até agora. O PK também não tá, né? Mas, assim, com esse saque aí, ele é perigoso porque dá pouco ritmo e o Musetti tá precisando disso, né? Quentin Halys vai enfrentar o Davi Goffin.
Jenson Brooksby enfrenta o Alexander Vukic. E a gente tem o vencedor desse jogo enfrentando o Flávio Cobolli, um tenista que vem do quali. Gabriel Diallo vai enfrentar Damir Dzumhur, jogo bem interessante, estilos muito diferentes. Um Diallo extremamente direto, objetivo, um Dzumhur mais sólido, um cara que tenta construir mais os pontos. O Diallo agora cabeça de chave em um Grand Slam, a primeira vez da carreira dele. Jaime Munari vai enfrentar um tenista do quali. Pode ser o oponente de segunda rodada do Diallo. O Diallo, inclusive, finalmente pegou uma chave um pouquinho melhor. É vantagem de ser o cabeça de chave. Você só enfrenta um outro cabeça de chave a partir da terceira rodada, né? Zizou Baggs enfrenta o Chun Hee-Sing Tseng. E o vencedor desse jogo enfrenta um tenista do qual é o Jack Draper, que chega aí no torneio sem ritmo algum, né? Só jogando esse torneiozinho de duplas antes do US Open. Alexander Zverev vai estrear contra o Alejandro Tabilo. E assim, o vencedor desse jogo enfrenta o Roberto Bautista Agut ou Jacob Furling. O Gael Monfils vai enfrentar o Roman Safilin. E o vencedor desse jogo enfrenta um tenista do quali ou o Félix Auger-Aliassime. Esse quadrante aqui pro Zverev, né? Assim, se esses caras estivessem no auge, Monfils, Aliassime, Tabilo, né? Bautista Agut, aí seria enjoado, né? No momento atual, e pelo que o Zverev jogou nos últimos torneios, eu acho que o Zverev passa, entende? Não sem tanto suor. O Gumbé vai enfrentar o Adam Walton. O vencedor desse jogo enfrenta Alexander Kovacevic, um tenista do quali, né? O Tristan Boyer vai enfrentar também o tenista do quali. A mesma coisa vale para o Andrei Rublev, né? É um chaveamento ali do Rublev podendo enfrentar o Gumbé na terceira rodada. Karen Khachanov vai enfrentar o Nizhest Bazaveridi e vai enfrentar o vencedor de Hugo Delien e o Madkratz, né? O Pedro Martins vai enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Matteo Arnaldi ou o Francisco Cerúndolo. Inclusive aqui, quadrante do Khachanov ótimo para conseguir pelo menos oitavas de final e ousa dizer, tem até a possibilidade de quartas, olhando possíveis oponentes. Stefanos Tsitsipas contra o Alexander Miller, o Tsitsipas está jogando um nível muito rasteiro. Daniel Altmaier enfrentando o Amado Medjedovic. Hugo Gaston enfrentando um tenista do quali e Christopher O'Connell contra o Alex de Minaur. O de Minaur é o favorito, talvez, desse quadrante, mas, né, assim, eu acho que o Khachanov, pelo que ele vem jogando, é um cara para ficar de olho, né? Pelo que ele jogou nesses últimos dois torneios, ele é muito perigoso. E eu não sei se o de Minaur é um favorito claro contra o Khachanov. Até porque o Khachanov no melhor dia, para mim, é mais jogador que o de Minaur. Apesar do de Minaur já ter mais ranking, né? Tipo assim. Mas vai lá. O Djokovic enfrenta na primeira rodada o Leonard Thiem. Detalhe, Djokovic cabeça de chave 7 do torneio. E assim, o vencedor desse jogo enfrenta um tenista do quali. É um jogo que vai ter entre dois tenistas do quali. Cameron Norrie vai enfrentar o Sebastian Korda, né? E o vencedor desse jogo enfrenta Francisco Começanha ou Alex Mikkelsen. Esse chaveamento aí pro Djokovic, pra mim, mamão com açúcar. O mais difícil é o Cameron Norrie, né? O Leonard Thiem é jovem, talentoso, mas assim, tudo que o Thiem faz bem, o Djokovic a gente sabe faz muito melhor. Francis Tiafoe vai enfrentar o Yoshihito Nishioka. Boa rodada pra estrear. Ou é o Darwin Blanch ou um tenista do quali na segunda rodada, possivelmente pro Tiafoe, que é muito mais tenista de quadradura que o Nishioka. Ele perde na estreia pro Nishioka, além de levar um tombaço no ranking, já que agora ele perdeu os pontos de Cincinnati, que é para 17 como cabeça de chave. Olha, complica também a sequência dele na temporada, porque o ranking dele mais baixo vai enfrentar só a pedreira de cara, né? Um tenista do qual ele vai enfrentar o Mackenzie McDonald e o vencedor desse jogo enfrenta Botic van de Zandschulp ou Roger Rune, né? A ver como o Rune também vai se comportar. Jakob Menzik vai enfrentar o Nicolas Jarry, estreia dura pro Menzik, não é um jogo fácil. E o vencedor desse jogo enfrenta um tenista do qual é o Fabian Marojan. João Fonseca vai enfrentar o Miomir Kecmanovic. Eu acho esse jogo muito, mas muito jogável. E a mesma coisa se vale do próximo jogo, né? Luca Nardi ou Thomas Mahat. Mahat, pra mim, favorito, né? Ele é muito mais perigoso. Pra mim, o Nardi, assim, esse eu falo, né? O Terence Atman queimou minha língua. Eu peço até desculpas que eu falei que era uma vitória obrigatória, né? Porque o Atman jogou pra caramba, ele acabou ganhando do Fritz e do Rune depois. E até deu trabalho ao Cine, mas... O Luca Nardi eu não aceito derrota, porque olhando o que ele fez contra o Alcaraz ali, cara, e não tem nada no jogo dele de realmente excepcional. Esse é o cravo aqui, não tem nada de excepcional. O Atmani, ele conseguiu devoluções absurdas e jogava ali com um spinzão no forehand dele, que assim, além de altura e peso, ainda tinha saída lateral, era dificílimo ler. O Nardi não tem nada disso, né? Ele joga reto e joga lento. Eu não acho o Nardi um cara assim que... Tem horas que ele vai conseguir uma boa paralela, ele tem uma mudança de direção legal, mas em termos de velocidade de jogo, se o João Fonseca jogar correto, ele vence, né? E o Kecmanovic é vencível. Não vou dizer que é fácil, né? Porque o Kecmanovic em bons dias é enjoado, mas... Eu acho esse chaveamento do João bom para chegar até a terceira rodada. Aí pode ser que enfrente um Jai, um Marojan, um Menzik, mas vamos ver, né? E o quadrante do João, né? Ele permite um possível confronto contra, assim, né? Tipo, primeiro o Fritz, né?
Mas, assim, o Djokovic nas quartas de final, né? Assim, bem que, assim, passar do Fritz me seria muito surpreendente, né? Brandon Nakashima vai enfrentar um tenista do quali, a mesma coisa pro Ethan Quinn, o vencedor desses jogos se enfrentam. Sebastian Baez também enfrenta um tenista do quali e o Taylor Fritz enfrenta o Emílio Nava, né? Inclusive, chaveamento do Fritz ali, olha, até as oitavas, muito mole, né? Tipo, pra um cara do calibre do Fritz, né? Pelo que eu espero dele, eu acho que ele passa desses desafios. Tipo, Nava, Baez, né? Ethan Quinn, Nakashima, e o resto é tudo tenista que vem do qualificatório, né? E não tem Atmani, tá? Vale lembrar isso. Então, assim, surpreenderia muito se o Fritz não chegasse às oitavas de final, pelo menos. Porque aí, né? Jakub Menzik, né? Já fica um pouquinho enjoado, né? O João Fonseca também, né? Mas assim, tipo, acho até, tipo assim, quartas de final possível pro Fritz. Porque aí daí pra frente é Djokovic, né? Mas chegando às quartas ele defende muitos pontos, há de se dizer isso, né? O Ben Shelton vai enfrentar um tenista do quali na primeira rodada, a mesma coisa pro Pablo Carreño Busta, que é possível oponente de segunda rodada dele, né? Jordan Thompson enfrenta o Floretan Muté e a gente tem o Adrian Manarino enfrentando o Grigspor. E o Manarino jogou muito em Cincinnati, olho nele, né? Talvez ele leve um pouco desse nível para o US Open também, né? Mas o Shelton, para mim, tem um chaveamento bacana para avançar. Jiri Lehetka vai enfrentar o Borna Coric e o vencedor desse jogo enfrenta Camilo Gucarabelli ou Thomas Martin Etcheverry. Laszlo Djere vai enfrentar Rafael Colignon e o vencedor desse jogo enfrenta Sebastian Hoffner ou Casper Ruud, né? O Lehetka, para mim, tem um bom chaveamento também para avançar. Eu não confio no Ruud em quadradura. Daniil Medvedev enfrenta o Benjamin Bonzi, que, se não me falha a memória, ganhou dele em Wimbledon. Não sei o que esperar disso, né? Olha, eu vou falar uma coisa aqui. O chaveamento do Medvedev, se ele jogasse 50% do que ele é capaz de jogar, é terceira rodada. Tipo, vai chegar ali, aí pode enfrentar o Davidovich Fokina, que pra mim tá jogando muito mais que o Medvedev no momento. Mas eu não confio no Medvedev nem pra primeira rodada no momento. Você vê o quão ruim tá o nível do russo, né? E a gente tá falando de um cara que literalmente foi finalista desse torneio 3 vezes. 2019, 2021, 2023, sendo que em 2021 ele ganhou do Djokovic um triplo 6-4. A gente tá falando desse cara, o cara que ganhou do Djokovic em triplo 6-4 impediu ele de ganhar os 4 Grand Slams do mesmo ano. Eu não confio desse cara para vencer o Benjamin Bonzi. Isso é só para você ver o quanto é deprimente falar um negócio desse, mas é o nível que chegou o Daniil. Assim, Mariano Navone, Marco Girona, tem Roberto Caballes, Bainiato, Hideki Nash, Alexander Tchevchenko contra o Alejandro Davidovich Fokina. Para mim, o Fokina, se jogar o que jogou nas últimas semanas, tem condições de avançar bem. Luciano Darderi vai enfrentar o Ricky Indicata e o vencedor desse jogo enfrenta Stefan Dostanic ou Elliot Spizirri, né? Mattia Bellucci vai enfrentar o Yuji Chengshang. Riley Opelka enfrenta Carlos Alcaraz. Que estreia, hein? Riley Opelka, né? Assim, o Opelka, se estiver jogando mal, é mamão com açúcar, né? Mas o problema é se ele estiver jogando bem, né? A gente viu o que ele fez contra o Minal, já viu o que ele fez contra o Djokovic, né? Assim, é um cara que não tá ritmo algum, né? Devolve saque bem, inclusive, né? Tipo, o Opelka é enjoadíssimo quando tá jogando bem, né? Mas eu acho que ele gosta desses jogos grandes, né? O chato do Opelka não é assim, ele pode perder, tipo, por Comensanhan na quadradura. Tudo bem, Comensanhan não é um jogador ruim, mas assim... Ele veio do Deminauer, mas assim, o cara jogou um absurdo naquele jogo, né? Deixa eu falar, Deminauer vacilou, não acho que vacilou. O Opelka tava com aquelas devoluções, quando ele quer, tipo assim, quando ele tá com vontade de aprontar, ele apronta, né? Assim, o chaveamento do João Fonseca, de possíveis oponentes, pegando pelos mais bem ranqueados, né? Ketmanovic primeira rodada, Marat segunda, Menzik terceira, mas pode ser o Nicolas Jarre, quarta rodada é o Taylor Fritz, quartas de final Djokovic e Roger Rune, semifinal Caraz e Shelton, final Sinner e Zverev, mas assim, eu não acho que o João Fonseca vai chegar a uma final, né? A gente pegar aqui, por exemplo, Yannick Sinner, primeira rodada Kopriva, segunda rodada Poprin ou Russo Vori, terceira rodada Shapovalov, Fucsovics, Zubu, quarta rodada, que é oitavas de final, Alexander Bublik ou Tommy Paul. Quartas de final, Draper, Cobolli ou Musetti. Inclusive, acho que os oponentes de oitavas de final, Bublik e Paul, mais perigosos, né? Tudo bem que tem um Draper ali, mas tem que ver. Se ele estiver jogando bem, é mais perigoso. Mas o Draper já tem um tempinho que não tá jogando bem. Zverev, Rublev, Deminaur e Khachanov, possíveis oponentes de semifinais. Para mim, o mais perigoso, fácil, é o Alexander Zverev, se estiver jogando bem. Não descartar o Rublev, que já ganhou do Sinner em quadradura. E final, Alcaraz, Djokovic, Shelton e Fritz, né? Esses são possíveis oponentes para o Taylor Fritz, né? Alcaraz, Opelka primeira rodada, e acho que assim, muito mais difícil que os oponentes de segunda e terceira. Mattia Bellucci e o Chengshang não acho que incomodem, mesma coisa pro Darderi ou Indicata, né? Talvez incomoda, talvez o Alcaraz baixe o nível e perca um set, mas não acho que eles vão ganhar do Alcaraz. O Opelka, eu acho que pelo saque, pelo jogo que é muito pouco ritmo, muito difícil, né, tipo, de jogar contra, ele é bem mais perigoso. Aí quarta rodada, oitavas de final,
Medvedev, Davidovich Fokina, já começa a ficar um pouco mais difícil. Quartas de final pode ser o Ben Shelton. Semifinal, Djokovic, Rune, Menzik, Fritz, aí fica bem mais complicado, né? E a final, Sinner, Zverev, Draper, de Minaur. Vamos ver o que vai acontecer, né? De Minaur na final de Grand Slam me surpreenderia, né? E assim, a gente tem que dar um crédito aqui a Novak Djokovic, né? Vamos falar do tetracampeão. Lennartin na primeira rodada, tenista que vem do quali na segunda, Korda, Mikkelsen, Norrie até a terceira rodada e tem vai, né? Quarta rodada, Rune, oitavas de final, né? Rune e o Tiafoe. Vocês acham que eles param o Djokovic? Se o Djokovic estiver jogando 50% dele, eu acho que ganha. Primeiro porque os dois juntos não têm a inteligência tática do Djokovic, né? Então, aí quartas de final, Taylor Fritz, Menzik, Marat, né? Mas é impressionante, o Djokovic chegou à semifinal de todos os Grand Slams até agora e eu não duvido que ele vença esses caras, né? Aí a partir das semis que o negócio aperta. Carlos Alcaraz, pode ser o Ben Shelton, Daniil Medvedev, né? Assim, eu dou um respeito ao Medvedev porque já ganhou do Djokovic 5 vezes, né? Isso não pode ser tratado com displicência, não. Por exemplo, o Shelton nunca ganhou do Djokovic, não me lembro, né? O Ruud ganhou uma vez, mas foi no Saibro. Um quadradura, menor chance, né? Alcaraz e Medvedev, ok, né? Mas assim, do jeito que tá hoje, eu acho o Fritz mais perigoso que o Medvedev contra o Djokovic. E afinal, Sinner, Zverev, Draper, de Minaur, né? Tipo, vamos ver o que acontece. Então, gente, esse é o torneio do US Open. Quadraduras rápidas. É um torneio que o calor vai ser também bastante decisivo, embora acho que agora deve ser um pouquinho mais ameno do que foi em Cincinnati, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tende a ter aí um dos torneios mais bacanas do ano. É Grand Slam, o último do ano, é hora de aproveitar e vamos ver o que acontece. Tomara que o João chegue longe, tomara que a gente tenha um torneio muito bacana e que nos surpreenda em vários aspectos diferentes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.